Fala pessoal, voltando aí com os vídeos pro canal. Então vamos retomar de onde a gente parou. Um breve recap do que a gente já viu até agora sobre keys é o seguinte. Você lembra que a gente tinha visto as aulas sobre Luma Key, como que funcionava o Luma Key. Tem um key padrão aqui sem ter mexido nenhum valor, é a mesma coisa. Fazer uma expressão para R, G e B, somar os três canais e multiplicar cada um deles pelo valor da luminosidade das cores puras, vermelho, verde e azul. E que era a mesma coisa também do que uma saturação a zero em modo matemático Rec 709. Então, essa foi a primeira coisa que a gente viu. A gente falou sobre o Luma Key. Se não lembra exatamente disso que eu estou falando, assiste lá de novo o vídeo, a gente vai lembrar. Aí tem a opção do Chroma Key também que a gente viu, que era basicamente transformar uma imagem em HSV. E para cada um desses canais, Red, Green, Blue, quando a gente fez a transformação de RGB para HSV, aqui está o meu hue, informação de saturation, informação de value. E para cada um deles, eles fazer um range, né, aqui dentro, multiplicar e ter o alpha. A gente também viu a opção 3D Keyer, ou seja, eram keys baseados, né, em passo 3D. E o Primet é um exemplo desse. A gente construiu o nosso próprio. Você lembra que aí basta selecionar qualquer área da imagem ali e você faria um keyer também. De maneira mais simples, mas ainda não deixa de ser um Primet e um keyer 3D, o que a gente fez aqui. E por fim a gente tinha visto a opção do keyer baseado na diferença entre os canais, né? Então aqui no caso eu tenho um fundo verde, então a diferença entre o canal verde para o azul e vermelho, quanto maior essa diferença, a gente faria uma soma dos outros dois canais, por exemplo, uma média. E essa diferença aqui é o que a gente chamou de raw matte. E daí, não necessariamente a gente precisava usar um average, mas a gente viu opções também de usar um dissolve, de usar o máximo entre vermelho e o azul, no caso aqui, ou o mínimo. Existiam várias matemáticas diferentes para chegar nessa opção aqui, para ter um matte. E a gente aprendeu também a escalonar daí o matte para ter um preto e branco. Então, hoje a gente vai ver o que seria a continuação e talvez o último estágio aqui das opções de keyer que a gente tem dentro do Nuke, que é o Image Based Keyer, que é um key baseado na imagem, que é o nosso famoso e querido IBK. Vamos lá. Bom, o processo que a gente está acostumado geralmente é o quê? A gente tem uma imagem com fundo verde, a gente vai gerar o alpha, né, utilizando uma dessas técnicas aqui, geralmente via gizmos, né, seja Keylight, Primet, enfim, e você vai colocar esse alpha na tua imagem principal, vai pré-multiplicar e colocar por cima do fundo. E daí geralmente o que você vai fazer é você vai uma pipe separada, você vai fazer um processo de despill, aí seja lá qual for que você vai usar, né, qual ferramenta. Você vai tirar esse excesso de verde e vai ficar com a imagem sem contaminação em cima do fundo. Então, de maneira simplística, o que a gente tem aqui é sempre um fundo, um alpha e o background, que é o que você quer colocar em cima, né? Quando eu digo fundo aqui, eu quero dizer um fundo verde, ou fundo azul, no caso. De maneira resumida, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente tem aqui uma imagem e a gente está colocando em cima de um fundo, A sobre B. Então, se eu pegar A sobre B aqui, você lembra da fórmula do over, que nada mais é do que o A somado ao B multiplicado pelo inverso do alfa do A. Então, A mais B que multiplica 1 menos A. Então, de maneira simplística, o que a gente faz é o que? A gente pega o alfa do A, a gente inverte esse alfa. Então tá aqui, esse aqui é só o alfa do A. A gente vai inverter todo mundo aqui só para ficar mais fácil de ver. Então inverti todo mundo e daí eu vou multiplicar isso sobre o fundo. E depois eu posso pegar esse alfa e esse fundo que agora ficou com esse buraco aqui, né? A gente fez uma remoção ao multiplicar aqui esse valor aqui que era 0, esse valor é 1, o que é 1 continua ele mesmo aqui no fundo, continua sendo igual. O que é 0 passa a ser 0, você soma aqui em cima. E esse aqui é o conceito de Image Based, tá? Que nada mais é do que tentar fazer essa operação reversa. Ao invés de somar, aqui eu estou até com over, mas vou trocar aqui para plus. Então, essa é o resultado, que é exatamente igual a um A sobre B. Tá? Então, tá aqui. Então, se a gente quiser fazer o reverso da operação, a gente na verdade quer subtrair. Então, assim, partindo do pressuposto que eu começo já com essa imagem aqui, então essa imagem já está aqui, eu quero subtrair o fundo dessa imagem para que eu fique somente com o meu foreground aqui. Então o inverso disso seria o quê? E aí que vem
a questão do IBK, ou seja, que é Image Based. Image Based por quê? Porque é baseado no teu Clean Plate. Então, se eu tenho o fundo e eu tenho a imagem como um todo, tá aqui, ó. Claro que isso aqui é uma situação perfeita, mas essa é a questão. Se eu inverter esse alfa e multiplicar no fundo, que eu tenho aqui, eu tenho esse fundo com um buraco. E se eu subtrair agora dessa imagem original que eu tinha, eu tenho somente o meu foreground. E é exatamente isso, em efeitos práticos, que a gente quer tentar fazer num fundo verde. Então, eu tenho fundo verde, eu tenho o alfa, eu tenho o meu Clean Plate. E isso aqui é uma técnica que a gente também já viu nas aulas anteriores, então, tentando lembrar para você que tudo isso é um processo, né? A gente vem vendo várias coisas para chegar nesse processo onde você sabe gerar um Clean Plate agora, você sabe gerar alfa de maneiras diferentes, e aqui está o teu fundo verde. Então você vai inverter teu alfa, vai multiplicar pelo teu Clean Plate e vai subtrair da tua imagem original. Então dessa forma, você fez um kinning aqui baseado em imagem, que no caso é o teu Clean Plate, ao subtrair essa imagem do teu foreground. E aí você pode colocar essa imagem em cima do teu BG. Então esse é o conceito de Image Based. É engraçado pensar que tem um vídeo muito antigo já do Magno, inclusive, Eterno Mestre Magno, de quase 10 anos atrás, onde ele mostra como você subtrair fundos de renders CG, quando o render vinha antigamente, acontecia essa situação do render vir já em cima do fundo. Como que você fazia para subtrair o fundo daquela imagem desde que você tivesse o fundo. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, caso você tenha dúvida do que está acontecendo aqui, talvez seja bem legal também você assistir aquele vídeo para te refrescar a memória. E agora vamos ver um efeito prático desse processo aqui, baseado em tudo aquilo que a gente já vem vendo em todas as aulas até hoje. Bom, então em termos práticos, o que a gente tem aqui agora? A gente tem um foreground, que eu quero tirar esse fundo. Eu já fiz aqui um Clean Plate desse fundo. E eu tenho aqui o BG, onde a gente vai colocar essa imagem em cima. Então, o que nos falta aqui, em relação ao que a gente tinha antes, falta o alpha. Só que o alpha eu não quero usar nenhum método padrão de já usar um keyer existente dentro do Nuke. O que eu quero usar é isso aqui, ó. Eu quero usar essa opção de Color Difference, que é a melhor opção que a gente viu até hoje. E eu já vou te mostrar o porquê. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso aqui. Eu vou fazer um keyer sem usar um keyer. Vocês lembram disso? A gente já viu isso. Que é basicamente baseado na diferença entre os canais aqui. Então, eu tenho isso. Eu vou aplicar essa mesma solução para o meu BG. E uma coisa diferente que a gente não tinha visto até agora é o seguinte. Eu tenho essa imagem e tenho essa. Eu quero normalizar essa imagem. Eu quero colocar os valores delas entre 0 e 1, baseado na diferença entre essa e essa. E a maneira de fazer isso é fazendo um merge divide. Então, se eu fizer um merge, vem para cá e para cá, eu vou dividir um pelo outro, eu já tenho aqui uma imagem que me dá valores onde o pixel é exatamente igual, onde esse resultado comparado a esse é exatamente igual. Ele vai me dar um valor de 1, né? Ou muito próximo de 1, tá vendo aqui? 0,99999. E os valores que são diferentes, ele vai me dar até um valor, às vezes, negativo. Como eu não quero valores negativos, eu vou botar um clamp aqui entre 0 e 1, e agora eu tenho esse cara aqui. Aí o que acontece? Baseado ainda nesse conceito que a gente já viu anteriormente, o que a gente quer fazer agora? Agora eu tenho alpha, eu quero inverter meu alpha e multiplicar do fundo, porque eu quero subtrair do fundo, ou seja, do meu Clean Plate, eu quero subtrair aquilo que é o foreground. Então, eu tenho aqui minha imagem. Na verdade, se eu multiplicar isso aqui já direto pelo fundo, eu não preciso nem inverter, porque já me deu aqui o resultado com o fundo verde. Eu quero subtrair isso agora do que? Do meu original, né? Foi o que a gente fez aqui. Então, a gente fez um buraco e subtraiu do original. Então, agora se eu fizer isso aqui e subtrair, então você vai fazer aqui no caso, eu gosto de fazer um from, você sabe disso, né? Para manter a pipe aqui no B. Eu tenho isso aqui. Então, eu posso colocar agora isso aqui em cima do BG. Tá lá o meu keyer. Então, essa é a maneira de você fazer um keyer baseado em imagem. Olha a qualidade que você tem de edge.
E é isso que o IBK faz para você. Então, se eu pegar essa imagem aqui agora e comparar com o IBK, eu vou pegar aqui, ó, Clean Plate, vem aqui, meu foreground é aquele cara aqui, o meu BG é esse cara, dizer pro IBK que ele é verde, eu tenho isso aqui. E se eu fizer isso aqui em cima do BG, eu tenho a mesma coisa. Então é isso. Esse é um Keying baseado na imagem. Vocês viram que a gente não fez nenhuma operação ainda em relação a esses dois canais aqui. Tudo baseado na diferença entre canais, né? E aí você lembra que eu já tinha falado, a gente tem a opção ali de fazer várias matemáticas diferentes aqui, né? Só tem que lembrar, se você alterar, qualquer coisa que você alterar aqui, você tem que alterar no outro lado aqui também, porque tem que usar sempre a mesma matemática nos dois lados. Mas essa opção aqui te dá a possibilidade aqui, se você for para um lado ou para o outro, você vai mudar um pouco a maneira que o despill está acontecendo, por exemplo. Tem uma variação dessa técnica aqui, que é o seguinte, vou fazer bem rápido aqui do lado. Você vai fazer um despill, pode usar um despill qualquer aqui, eu vou usar um AP despill. Vou colocar aqui, vai fazer um despill na imagem, e você vai subtrair o teu despill da tua imagem original. Vamos fazer um from aqui. Então você lembra de já, isso aqui é a tua imagem com despill, isso aqui é o teu from. Aí você vai pegar essa imagem com despill e vai subtrair do fundo. Então você vai pegar, isso aqui também é baseado em imagem, vai fazer um from. Então agora você tem isso aqui menos isso aqui. Então você sabe que se eu copiar isso aqui agora e fizer aqui do mesmo lado, e se eu pegar essa imagem aqui, se eu subtrair tudo aquilo que era não o foreground, né? Eu peguei aqui, ó, tudo isso aqui eu subtraí do fundo. Então acontece aqui, se você fizer um plus do que é diferente aqui, você sabe que você vai voltar que a parte que é igual ao que era do BG, aqui é o do Clean Plate, né? Tudo que for igual, isso aqui que é igual a isso aqui, se eu subtrair e colocar de novo, vai voltar a ser ela mesma. Então você está vendo aqui, ó, você tem isso e isso. Então o que me falta fazer aqui? Me falta fazer esse processo aqui, ó, que é a subtração do alfa invertido. E aqui você pode usar também a mesma técnica que a gente já usou antes, que é o que? Você tem aqui um fundo verde e aqui você tem outro fundo verde. Você pode usar uma saturação, por exemplo, ou pode pegar só o canal verde, fazer isso aqui que vai ser mais rápido. Eu vou usar o valor máximo aqui. Você vai aplicar esse mesmo resultado desse lado, e daí você vai fazer o que a gente acabou de fazer ali. Você vai normalizar, não quero multiplicar, eu quero dividir. E aí você tem esse alfa. Lembrando que você vai ter valores talvez negativos, então é bom sempre dar um clamp nesse cara aqui, e também valores um pouquinho passando de imagem. E daí você vai multiplicar, você vai fazer um buraco agora na imagem aqui, ó, onde você subtraiu isso aqui. Então você tinha a imagem original, você subtrai o fundo todo, você faz um buraco onde estão essas pessoas, e daí você coloca em cima o teu foreground. Então isso aqui é uma outra maneira também, baseada em imagem, de você fazer um keyer. Só que aqui você não tem muito controle, né? Porque o teu keyer, na verdade, vive aqui, ó, né? O teu alpha tá aqui, tá nesse ponto aqui, e você só tem uma imagem com despill, então você não tem muito controle do que está acontecendo aqui, ó. Você não consegue fazer tratamento de edge, se for preciso e tal. E dessa forma aqui, você consegue, porque a tua imagem está aqui com alpha. Você tem foreground com alpha, então isso aqui pode ser tratado separadamente ainda, se você quiser. Então é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aí, tenha sido legal, e a gente se vê na próxima. Valeu!